pela sua vida, porque você faz parte do corpo de Cristo. E o nosso desejo é que mais e mais pessoas neste vasto mundo estejam se voltando para Deus. Vamos meditar nesta manhã. Abra sua Bíblia no Salmo de número 38. Salmo 38, do verso 6 a 10. O salmista diz assim, Salmo 38, verso 6: Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Vai ainda no Salmo 116, Salmo 116, verso 3. Salmo 116, verso 3 diz assim: Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E finalmente, irmãos, profeta Jeremias, algumas páginas à frente, capítulo 20. Jeremias capítulo 20, verso 17 e 18 apenas. Jeremias capítulo 20, verso 17 e 18. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Amados, que leituras tristes nós fizemos, que sentimentos pesarosos, destrutivos, penosos, que estavam no coração dos salmistas, no coração do profeta Jeremias, e eu poderia aqui estender essa lista com muitos outros homens e mulheres de Deus. O Expositor Cristão, que é o jornal oficial da Igreja Metodista, publicou neste mês Triste Doença, onde diz que a Organização Mundial de Saúde registra 11 milhões e meio de casos de depressão no Brasil. Então foi feita uma matéria aqui muito boa, explicativa, e eu fico surpreso porque ainda fica sobrando Expositor Cristão. Ninguém pega, é de graça, não faz mal para ninguém. Pega, leia, tem lá. Então, irmãos, essas coisas que a gente põe para ler, é para pegar, é grátis. Eu tenho certeza que vai acabar depois que eu falei isso, né? Aí ele vai falar, aí o irmão vai chegar, pastor, acabou. É engraçado, tá o mês inteiro lá, ninguém pega. Uma pequena bronca logo no início do sermão, né? Esse aqui, se alguém quiser. Irmãos, a depressão é sem dúvida um dos mais incompreendidos transtornos que pode acontecer ao ser humano.
infelizmente no meio evangélico, criou-se a ideia de que o crente não pode ficar deprimido. Aliás, ele pode ficar nem triste. Se ele estiver triste e alguém vai te chacoalhar, você não pode estar triste, irmão. Você deixou lá um problema terrível na sua casa. Você está passando por uma luta muito grande, o seu coração está entristecido. Jesus ficou triste, Paulo ficou triste, mas você não pode ficar triste. Então, amados, eu quero dizer é que muitas vezes não se compreende esse transtorno que qualquer um de nós pode ser acometido, porque será julgado como falta de fé. Eu conheço muitos pastores, muitos homens de Deus mesmo, que num determinado momento da vida ficaram com depressão, ou tiveram depressão. Às vezes as pessoas não sabem, chama tudo de depressão, uma simples tristeza, não é depressão, não é, não, você pode ficar triste, teve uma perda, mas é uma série de sintomas que vão se manifestando na vida da pessoa, e que aí sim pode ser diagnosticado pelo médico como depressão. Normalmente, amados, é um sofrimento psíquico muito, mas muito forte, que nada aparentemente consegue trazer alegria. Há um rebaixamento do humor, há uma diminuição significativa do interesse pelas coisas. A pessoa vai cortando os laços que tinha com todas as atividades externas. Há uma diminuição do prazer de viver. Há uma diminuição da energia de vida. Há alterações no sono, alterações no apetite, tanto para abstinência total ou quase total, ou como um comer exagerado. Há uma sensação de fadiga, falta de concentração, indecisão, diminuição da confiança, um pessimismo em tudo, fortes sentimentos de culpa e algumas vezes desejos recorrentes de morte. Não existe a palavra depressão na Bíblia, mas nós encontramos na Bíblia diversos sentimentos associados a ela. Claro que naquela época não havia essa classificação que é, vamos dizer assim, recente. O texto que nós lemos lá em Salmo 38, amados, um homem que estava encurvado, andava encurvado, abatido, de luto o dia todo, sentia-se aflito, quebrantado, dava gemidos, suspiros e um grande desassossego no coração e uma ansiedade. É uma clara visão de alguém que está passando por um forte sofrimento psíquico. E a depressão, irmãos, ela compromete várias áreas da vida da pessoa, afeta a maneira como a pessoa se vê. Ela se vê de uma forma totalmente rebaixada, afeta a forma como a pessoa vê o mundo, afeta a forma como a pessoa vê o futuro. Aliás, o futuro é totalmente desesperançoso. A origem dela, da depressão, ela pode ter várias origens.
ela pode estar ligada a alguma decepção profunda, pode estar ligada a algumas perdas que não foram bem digeridas aqui dentro. Pode ser a perda de uma amizade, uma perda de um emprego, a perda de uma pessoa querida, pode ser um forte desapontamento, e pode ser também um desequilíbrio bioquímico. Todos nós temos inúmeras substâncias dentro do nosso corpo que, se algumas delas estiverem alteradas, afetará o humor. E aí, uma compensação com algum remédio pode trazer o equilíbrio. E às vezes também personalidades muito sensíveis. Existem pessoas que são mais sensíveis que outras. E às vezes também vem de uma família que teve pais, tios, avós diagnosticados com depressão. Então, irmãos, nós estamos falando de algo real, de um problema sério, que está aí atacando muita gente, milhões de brasileiros, e com certeza milhares e milhares e milhares de cristãos verdadeiros. Não é falta de fé. Meu psicólogo é Jesus, não vou procurar ninguém. Pastor, eu tenho fé, joguei fora todos os remédios. Se você foi curado por Deus, você faça isso, mas se não for curado, é um ato inconsequente. Irmãos, uma área sempre afetada pela depressão são os pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são como diálogos internos. Você já percebeu que a gente está o dia inteiro dialogando internamente em relação aos acontecimentos, em relação a nós mesmos, em relação às situações da vida? É interessante que às vezes esses pensamentos, que são diálogos, a gente está dialogando, eles se tornam tão vivos que é comum a gente falar algumas palavras sozinho, né? Aí alguém ouve: o que você falou? Ah, não é nada, eu estou pensando alto. Já aconteceu isso com você? Então, você não está louco, não, né? Não tem problema não, né? São os diálogos internos, né, que estão tão vivos, e aí você responde para alguém, só que não no pensamento, você responde alto, e quem está do seu lado não entendeu nada, né, do que você está dizendo aqui. Aí você diz: não, está tranquilo. Irmãos, esse diálogo interno, ele pode ser saudável ou disfuncional. Segundo Filipenses 4:8, o diálogo saudável obedece algumas recomendações. O diálogo saudável que deve estar dentro de nós, e quando estamos bem, esse diálogo está presente. E Paulo diz que esse diálogo, ele deve ter sempre essas características. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo está dizendo: precisamos filtrar esses pensamentos. Não podemos permitir que façam morar em nós pensamentos destrutivos, de mal, pensamentos
inadequados, irmãos, desencadeiam um diálogo interno inadequado que pode matar o nosso interesse pela vida, pode matar os nossos sonhos e, se não vigiarmos, pode até destruir a nossa fé. Vejam só quantas mazelas, quantos males, os maus pensamentos eles podem nos trazer. Inclusive, quando Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta, ele diz assim: Timóteo, cuidado com você, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Timóteo 1,19. Paulo está dizendo o seguinte: de que você tem fé, eu tenho fé, nós temos fé, mas se a boa consciência não estiver dentro de nós para nos ajudar a caminhar da forma adequada, para nos dar luz nas decisões da vida, nós vamos começar a ter diálogos internos problemáticos, e a partir daí, irmãos, vai desencadear uma má consciência. E o que acontece? A fé vai embora. Naufragamos na fé. E nós não queremos isso, queremos crescer na fé, queremos nos tornar adultos na fé. Mas cuidado, irmãos, com os pensamentos que muitas vezes insistem em fazer morada em nós. Quando nós não conseguimos filtrar os nossos pensamentos, corremos o risco do adoecimento da alma, corremos o risco de perder a fé e corremos o risco de perder a razão. Por isso, amados, é necessário modificar essas interpretações distorcidas através da correção dos pensamentos inadequados. E é aí que nós queremos dizer que em certas situações, em certos contextos, podemos precisar de ajuda. O cristão não pode ser orgulhoso, dizendo que ele não precisa de ajuda. Precisamos sim, aliás, a humildade em reconhecer que precisamos de ajuda é o que vai nos levar à nossa cura. Remédios são necessários, dependendo do momento, sim. Existem situações que a pessoa está tão afundada, que é tão forte aquela dor, aquele sofrimento psíquico, que ela pode vir a necessitar, sim. E eu quero dizer, irmãos, que jogar remédio fora não é prova de fé. Às vezes é prova de que não estamos analisando bem. Paulo não teve nenhum constrangimento. Paulo, homem de fé, apóstolo de Deus, não teve nenhum constrangimento em pedir para Timóteo, seu discípulo, para tomar um pouco de vinho, e aqui no caso como sendo uma medicação naquele momento, por causa das frequentes enfermidades que ele tinha. Ele não se sentiu constrangido. Certamente ele orou por Timóteo, porém não foi possível. Deus não quis naquele momento curar só pela oração, porque Paulo já orou por muita gente e muita gente foi curada pela oração. Quem tem diabetes, toma insulina. Quem tem pressão alta, toma seu remédio. Isto é bênção. Diga amém, irmão. Amém. Isto é bênção. Porque através dele
E quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: não, pastor, olha, eu estava com um sério problema, ninguém acertava, nenhum médico acertava, mas eu fui naquele lá que um irmão da igreja indicou, e olha, ele acertou, ele deu aqueles remédios lá, e agora eu estou bem. Então, em última análise, irmãos, é sempre Deus agindo, e Ele pode agir da maneira que Ele assim quiser. Existem coisas que podem ser feitas para nos ajudar. Às vezes, a pessoa está deprimida, ela está tendo algumas posturas errôneas na vida. Fica dentro de um quarto trancado 24 horas, janela fechada. Até eu que ficava dentro, fica doente também. Abre a janela, sai, abre a porta, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz de Cristo brilhar. Sai, vai fazer algo útil. Para de assistir da Atena, a Record, aquelas coisas todas. Alimente-se das coisas boas. Não fica comendo só chips, salgadinhos empacotados. Enfim, irmãos, são coisas que às vezes a gente faz erradas e vai ter consequências problemáticas. É preciso agir sem extremismos, mas com sabedoria. E é importante também, amados, não tratar pessoas que estão passando por isto de maneira discriminatória. Amém. A igreja precisa entender, desculpa usar essa palavra aqui, não é frescura, é doença, é um problema sério. E nós precisamos estar ao lado dessas pessoas. É importante saber que Deus olha para as pessoas em sofrimento e Ele tem conselhos para elas, tem palavras para elas, tem a sua presença para elas. Irmãos, por exemplo, Deus está ao lado delas silenciosamente. É o primeiro artigo da fé que nós precisamos ter sempre nos nossos escritos do coração. Deus diz assim lá em Isaías 57:15: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos e alegrar o coração dos abatidos. Então precisamos saber, Deus está ao lado de quem está triste. Ele diz: eu habito com Ele. E como é importante quando estamos vivendo aquele lado escuro da noite em nosso viver, quando nós sabemos que Deus está conosco. Deus também está ao lado deles, falando-lhes. Lembram-se no caminho de Emaús, 2 jovens voltando para casa, sem esperança alguma, muita tristeza no coração, os seus olhos vertiam lágrimas que os impediam até de enxergar o caminho e aquela pessoa que estava com eles. E aquela pessoa era Jesus, para mostrar que Jesus se posta ao lado daqueles que estão caminhando nesta vida desesperançados. Deus também está ao lado dos que sofrem transtornos psíquicos, dos que estão vivendo na mais profunda tristeza, que estão vivendo errado. Deus nos aconselha também. Deus aconselha essas pessoas usando pastor, um irmão, uma irmã, ou alguém que já passou por aquela situação. E logo me veio à mente, enquanto preparava essas palavras, de Moisés. Moisés estava quase
destruindo a sua vida e prestes a entrar numa depressão profunda, atendendo ao povo do amanhecer até o pôr do sol, todos os dias, e a gente lá fala com ele de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite. O problema que ele estava passando, o que era? Excesso de trabalho, excesso de preocupação e excesso de responsabilidade. Qualquer um de nós pode estar vivendo assim e pode estar prestes a entrar numa depressão. Mas aí veio quem? O sogro. Sogros são bons também, né? Sogros são muito bons. Ele vem e pergunta: que é isso que fazes, Moisés? E Moisés responde: sabe o que é? É que o povo vem a mim para resolver todas as questões, para que eu julgue um, para que eu julgue outro. Jétro responde: não é bom isto. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo, porque isto é pesado demais para ti. E o aconselhou então a procurar homens que o ajudassem, e está lá no texto, homens de verdade. Deve ter homens falsos, né? Então, homens de verdade que o ajudem a realizar esta obra. Irmãos, um conselho daquele homem sábio livrou Moisés de uma profunda depressão. Eu quero dizer, amado e amada, que você não está sozinho. Mesmo nos momentos de maior tristeza, quando você se sentir sozinho, eu quero dizer que você não está. Deus está com você. E lá em Romanos, Paulo diz assim: não há nada neste mundo que pode separar você do amor de Deus. Nem a tristeza mais profunda, nem a depressão, nem o choro, nem a desesperança podem afastar você de Deus. Eu termino minha palavra dizendo que Deus sempre envia o consolo. Amém. E é por isso que o Espírito Santo foi chamado de Consolador. Não é interessante, irmãos, que um consolador, ele só tem alguma utilidade para as pessoas que estão desconsoladas, desanimadas, deprimidas? A quem um consolador iria consolar se os cristãos fossem super-homens e super-mulheres, vivendo acima de qualquer depressão, desespero ou tristeza profunda? Então não precisa de consolador. Você é super. Irmãos e irmãs, a alegria vai voltar. A tristeza não dura para sempre. Pode parecer que não vai acabar, mas vai. Deus promete que vai. Amém. A tristeza, o choro e a lágrima podem durar, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos ajude a nos livrarmos dos maus pensamentos, dos maus hábitos, a nos livrar das más posturas, para que a gente possa ser abençoado e abençoar a vida de outras pessoas. Deus nos abençoe. Amém. Deus nos dê saúde psíquica, emocional e espiritual. Amém. Física. Amém. Em todas as áreas. Amém, amados? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Feche os seus olhos. Amado Senhor, como nós precisamos de Ti.
O Senhor é o Deus sobre todas as coisas. O Senhor pode nos curar dos nossos males. O Senhor pode nos livrar das nossas dores. O Senhor pode nos libertar das nossas desesperanças, da maneira que o Senhor o quiser. O Senhor pode fazê-lo imediatamente, sem o auxílio de recurso algum. Mas o Senhor também pode se valer de homens e mulheres de Deus. O Senhor pode se valer de pessoas que se prepararam e estudaram para isto. O Senhor pode se valer de remédios que porventura naquele momento lhes serão necessários, depois não mais, mas naquele momento sim. Mas também nós reconhecemos que até nisso é o Senhor agindo em nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, nos dá sanidade em todas as áreas da vida. Queremos o teu povo sarado, curado, abençoado, cheio de alegria. Mas se houver tristeza, que também o teu Espírito Santo Consolador esteja sobre cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.